gravação, entrou no meio ali. Ok, então a gente vai esperar um pouquinho a pessoa que saiu da gravação aí, porque quando ela entrou não estava gravando, então ela não autorizou. E a gente vai falar agora da segunda ferramenta, desse trio de ferramentas que é bastante tradicional na gestão de projetos, que é o contrograma de Gantt, né? E o que a gente vai ver, na verdade, nessas três ferramentas é que tem esses detalhes, né? Quando você olha uma coisa, é um plano, sempre pode estar errado, mas você então tem que ter essa posição. O WBS contém tudo que eu tenho que fazer, né? Aqui o contrograma também, né? O contrograma de Gantt. Ele tem essa cara aqui, né? Esse aqui você tem as tarefas do projeto, certo? Que podem estar igualzinho ao WBS, né? Na verdade, a ideia é que elas sejam exatamente na ordem do WBS, né? E aqui quando elas vão ocorrer no tempo, ok? Com alguns simbolismos especiais que a gente vai ver em cada ferramenta. Então ele é um gráfico, né, que você usa, né? Depois você vai preencher essas barrinhas, né, para indicar o seu andamento dentro do projeto, certo? Então ele representa é um gráfico de 1917, era feito na parede, na verdade, né, a maioria das vezes, né, para grandes projetos, né? E existem algumas variações que você pode olhar por tarefas no tempo, tarefas por membro da equipe no tempo. A gente vai ver na ferramenta essas variações. Então, essa é a ferramenta básica. Basicamente, todos os projetos de gerência de projeto, né, o Kanban, né, ele era a ferramenta básica. Você geralmente iniciava o projeto por aqui, né? Agora que apareceu o Kanban, mas já estão aparecendo versões mistas de Kanban com isso aqui. Então a gente tem o diagrama de Gantt, tem sempre essa carinha, a gente vai ver na ferramenta, né? A gente pode notar aqui algumas coisas, por exemplo, né? Ele está feito por dia nesse caso. No final ele sempre, você vai poder ver ele por dia, isso aí é do controle da ferramenta, né? Antigamente a gente tinha que escolher isso aqui, né? Agora não precisa mais, a ferramenta trabalha à vontade. Então isso aqui é o prazo que você tem, né, para fazer essa tarefa, né? Aqui é sábado e domingo. Aqui é a dependência, né? Você está vendo aqui, ó, aqui tem uma dependência entre uma tarefa e outra, né? Essa tarefa aqui a dependência não é completa, tá? E aqui tem alguns símbolos que não estão aparecendo. Aqui, por exemplo, você tem um espaço aqui para trabalhar, porque ela acaba na sexta, está começa na segunda, né? E alguns símbolos que não estão aparecendo. Aqui, essa aqui, ó, é uma tarefa de nível 1, né? Na verdade, o projeto, ele botou o projeto aqui no nível 1, eu gosto de fazer isso também, né? Aqui é uma tarefa então, de nível 2, então essa tarefa tem um símbolozinho que marca que ela é composta de outras tarefas, certo? E ele vai ser capaz de reorganizar as tarefas dependendo da qualidade da ferramenta, né? O Microsoft Project é muito bom, né? Faz várias reorganizações, vários cálculos em função das pessoas que você tem disponíveis e coisas assim. Aqui tem um Gantt muito simples, né, onde a gente tem os elementos terminais, que seriam equivalentes aos nossos pacotes de trabalho. Né? Qual o nível em azul antes? Nível em azul antes. Deixa eu procurar aqui o nível em azul. Aqui e aqui, essas coisas estão meio. Essas coisas também eu não sei bem como eles escolheram as cores, não, né? A gente vai ver aqui que quando você faz um project, né, você vai escolher o significado das cores das coisas, né? E normalmente, por exemplo, tudo tem a mesma cor, aí tá, cada projeto tem uma cor, não é comum isso. Eu não sei que ferramenta exatamente está sendo usada aí, porque isso aí parece ser uma ferramenta de outro projeto, né? Eu nunca usei isso aí. Tá aparecendo aí em cima, Matchware, MindView, 3BE, Product Launch. Então isso aí
parece ser a ferramenta de lançamento o plano de lançamento dessa ferramenta, né? Uh, não sei se alguém conhece essa ferramenta com esse símbolozinho aqui, né? Então aqui é muito simples, a gente tem o elemento de sumário, que aí sempre vai ter essa carinha aqui, mas você sempre pode configurar também, né? E os elementos normais no tempo. Então a ideia é, olha, essas coisas aqui, elas ocorrem, né, ao mesmo tempo, né? Você tem uma interseção aqui, e você tem maneiras de garantir todas essas coisas, né? Quando a gente vai olhar a ferramenta propriamente dita, tá? Só que eu preciso falar os três ferramentas, as três itens principais da ferramenta. Vocês podem pensar que isso aqui, à esquerda, né, é o seu WBS, tá? Hoje em dia, na verdade, essas três ferramentas que eu vou falar hoje, né, os WBS, o diagrama de Gantt e o diagrama PERT-CPM, eles foram criados em separado, mas eles são totalmente integrados, então você vai usar a mesma coisa, o mesmo item em todas as ferramentas, e as ferramentas são integradas. Complicando um pouco, né? Aqui a gente já viu, ó, já separei pelo WBS, né? E já coloquei o quê? Já coloquei um today, ok? Botei uma marca do dia, e aí eu botei o que está feito. Ó. Ah, esse aqui, né? Está 57% completo, mas devia estar quando? Aí aqui é o meu atraso. Isso aqui, né? É meu atraso de produção. Né? Mas isso aqui é muito abstrato, né? Porque essa aqui é uma tarefa sumário. Meu atraso de produção que eu posso medir realmente, ele está nos elementos, né? Tá tudo atrasado, aliás, né? E aqui eu tenho várias dependências. Uma dependência de início para início, né? Ou seja, elas têm que iniciar juntas. A dependência mais comum, né? Fim para o início, essa aqui só pode começar quando essa aqui termina, essa é a dependência mais comum. E essa aqui que tem que acabar as duas juntas. Tá? E aqui tem outro, né, que nem começou ainda, já devia ter começado, né? Então também estou atrasado aqui. Então essa é a principal vantagem da ferramenta, né? É que você fez um plano no tempo, ó, fez um plano para 23 semanas, né? E nesse plano, de lá que devia ser 11, 12, 13, né? Devia ser 13 semanas. Nesse plano, eu olho e vejo, olha, pelo que eu planejei, eu estou atrasado. Né? Então essa ferramenta sempre tem um baseline, que é o seu plano, né? E sua execução, que é como você está executando o plano, obviamente. Né? Então, isso aqui é outro projeto. Ó, essa é uma visão mais comum. Acho que essa é com o Microsoft Project, né? Exatamente. Então, você vê que tudo tem a mesma corzinha aí, né? Quer dizer que está todo mundo. Isso aí é só um planejamento. A gente pode ver que é só um planejamento porque não tem nenhuma barra de coisas executadas, certo? E esses prazos aqui, né, a gente tem os dados principais de cada tarefa, né, que são o nome, né, a duração, o início e o fim. Né? Isso aqui é calculado, né? Você dá tudo isso aqui é calculado e a gente vai ver como isso é calculado pela ferramenta PERT CPM. Né? Aqui no Project Libre, né, aqui é uma tarefa crítica, tá? Em vermelho é uma tarefa crítica. Significa o quê? Significa que a gente vai ver no PERT CPM, uma tarefa crítica é aquela que se você atrasar, atrasa o projeto todo. Né? E tem uns termozinhos técnicos interessantes para isso. Né? Então a gente já viu aí uma ideia do contrograma de chart, né? E vamos encerrar aqui essa classificação. Tem uma pergunta antes, né? Se mede porcentagem pelas subtarefas. Sim, certo? A ferramenta vai te dar provavelmente mais de uma forma de medir a percentagem. Provavelmente a mais comum é do prazo. Tá? Então você pode imaginar, né, que isso aí porque como você eu não coloquei aí, vocês não estão vendo, né, mas a gente pode colocar e vai tentar fazer isso no Project Libre, que não estava funcionando muito bem, mas talvez já esteja funcionando na última versão.
Você tem aqui o prazo, mas você também tem a carga de pessoas trabalhando, né? Então a ferramenta consegue saber qual é o seu esforço total, certo? Qual é o seu trabalho total. Então, não necessariamente, né? Isso aqui é a média. Isso aqui normalmente é uma média ponderada, né? Do trabalho total que ela consegue calcular para cada uma, tá? Que tem as horas vezes os recursos usados, ok? A gente vai ver no Project Lib que tem alguns bugzinhos, né? Tem uma ferramenta muito famosa também no mercado que chama Primavera, né? Isso aqui é muito usado em engenharia civil e muito usado em projeto em empresa grande, certo? Mesmo que você faça o projeto por meio de um método ágil, né, você acaba fazendo o lançamento, essas coisas, porque você tem que agregar, né, várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, você tem projeto de treinamento, né, então você tem que fazer um projeto do grande projeto de lançar o software, né? Se for vender no mercado, quando é que vai começar a fazer anúncio, né? Então essas coisas se interligam num grande projeto de software, né, que só a visão ágil, né, pode não ser suficiente para você fazer todos esses grupos se integrarem nos prazos e nas coisas esperadas, né? Então isso aqui está no nível hoje no software não é muito usado mais no nível, vamos dizer assim, de desenvolvimento, mas é muito usado nos projetos grandes das empresas. É basicamente a única ferramenta que a gente realmente tem que trabalha com vários tipos de projetos, né? Acho que eu vou chamar o Marcos de novo aí para falar um pouquinho de onde ele tem visto isso ser usado. Que é a ferramenta padrão, né, Marcos? É sim, professor. Essa ferramenta, muitas vezes as funções dela estão incluídas já, como eu estava falando, tanto o PERT quanto o WS, quanto esse diagrama são muito, muito padrões hoje, né? Então, eu já vi pessoas fazendo, muitas vezes até no Excel, e já tem lá umas planilhazinhas prontinhas para isso. Você preenche alguns prazos e ele já plota lá de uma maneira simplificada, mas funciona para muita gente. Outra Sim, coisa. só um comentário. A gente faz muito no Excel esses projetos, por exemplo, de bolsa de iniciação científica, projetos que são mais simples, né? A gente faz muito no Excel mesmo, porque, na verdade, as ferramentas, né, elas são tão poderosas. O Project Libre tem uns bugzinhos, né? Mas as ferramentas são tão poderosas que a gente prefere fazer no Excel porque o projeto é muito simplesinho, né? Exatamente, é o que eu fiz uma vez um estudo de mercado e fiz no Excel, e aí reclamaram, falaram, não, você está fazendo no Excel, achei que você ia fazer uma coisa mais legal, né, num programa mais robusto, e assim, era um estudo de mercado, era para analisar a viabilidade da implementação de uma unidade de uma empresa na sorveteria, num bairro, né? Não era uma coisa talvez que necessitasse de uma análise tão mais profunda. E aí foi essa minha resposta. Falei, olha, usar aqui um MindView, uma outra ferramenta específica, usar uma bazuca para matar uma mosca, vai funcionar. Mas vão haver outros danos colaterais, vai precisar de mais tempo, vai necessitar talvez até de uma análise, até para quem for ler esse negócio. O Excel é a ferramenta que todo mundo conhece. Então, eu penso que muitas vezes o Exato. Excel resolve. O Excel é uma ferramenta que todo mundo tem, né? Ou bota lá no Google, né? Pois É muito é, fácil de usar, né? E essa ferramenta aqui você já tem que instalar, saber usar. Ela não é tão trivial assim, né? muitas vezes o Excel de fato resolve. Quando não resolve, na verdade é um projeto muito específico. E, e aí esses projetos muito específicos, no geral, cabem a setores que já conhecem, já tratam de uma outra ferramenta. Isso. E aí já é a ferramenta, inclusive, do cliente, tem que ser, né? Exato, aí tudo bem. Mas caso não, para fazer PERT, para utilizar esse diagrama, ou até para fazer um WMS, você faz integrações interessantes. Quem prefere, o Word tem um template para WMS, que não é exatamente para WMS, ele chama de organograma, que você faz uma mala direta, ele importa, no caso, para o Excel os dados, fica bonitinho, não perde nada para esses outros softwares. Quem está acostumado já a usar os outros softwares, às vezes eu, por exemplo, muitas vezes vou direto
no WS Chart mesmo, para fazer, mas assim, se for para o cara ler e não só a imagem exportada, se você não for só apresentar isso no PowerPoint, se for para o cara ler, analisar, ou se for você trabalhar com uma equipe nova, ou uma coisa parecida, eu aconselharia softwares que todo mundo conhece. Pois é. Ok, então vou parar aqui a gravação. Obrigado. Ah, olha o Mind View da Mindshare. Esse aqui é qual? O seu passou por um slide e mencionou ali esse software. Falou assim, alguém conhece esse MindView? Aí eu coloquei lá. Essa ferramenta é uma ferramenta de mind map. É de gerenciamento de projetos, mas aí tá vendo? Ela tem tudo que você falou. Ela tem a parte do. Ah, tem também aqui o. Mas é assim, eu diria que ela é uma ferramenta primariamente de mind map. Tá. É bastante usada, pelo menos a extensão do arquivo deles. Sempre que eu vou pesquisar alguma coisa relacionada à gestão de projetos e, e dicionário da EAP e tudo mais, os melhores exemplos são da extensão desse Ah, com documento. essa carinha aqui que você falou, né? É isso, esse ícone que você perguntou o que que era. Mas ele é online, né? Então, tem versões online para ler esse negócio, tem aplicativos de terceiros que também abrem a extensão deles, que é mvdx.mvdx. Então, assim, eu tenho a impressão que é bastante popular, né? As pessoas gostam mas assim, Ou então não. eles fazem bons exemplos. O Então, marketing deles é o bom. marketing, pois é, era o que eu ia dizer. O blog deles tem muito, se for pesquisar exemplo de qualquer coisa, eles têm lá. E é gratuito, você baixa. Gratuito o exemplo, né? Uhum. Você baixa, consegue abrir lá e é bem intuitivo. Talvez seja uma ferramenta de entrada, assim. Eu nunca usei ele. Eu acabei me esbarrando muitas vezes com ele, mas profissionalmente eu nunca usei. Mas ele parece que é uma ferramenta mais orientada, pelo menos graficamente falando, para fazer mind maps de todo tipo. Ele só dá um. Aqui no online ele dá 30 dias de graça. Ai, meu Deus, peraí. Só tendo minha conta aqui, vou mostrar ele aqui. Me deu essas coisinhas aqui, ó. Ah, pode baixar. Ah, vou tentar abrir online então. Então, eu gosto de fazer assim mesmo. Vou botar aqui meu projeto, ó. Qual é que é o nome do meu projeto mesmo? App. App de empréstimo livros. Aí eu posso falar, ó, tem uma conjunto de entregáveis, né? Que vai ser ligado ao empréstimo. Tem um conjunto que vai ser ligado à cobrança. E um conjunto que vai ser ligado à gestão, né? Aí no empréstimo eu posso dizer que tem emprestar livros. Vamos voltar aqui. Na cobrança eu posso dizer que tem solicitar livro. Eu posso dizer que tem registrar. Eu acho que chamei registrar devolução de livro, né? Que eu poderia botar na gestão tem, ó, cadastrar livro, cadastrar aluno, bloquear aluno. Aí tem todos editar, né? Editar livro.
editar aluno, tem apagar livro, apagar aluno, tem aqui tem procurar livro. E aqui eu teria o meu EAP, né? Eu teria que olhar melhor lá todos os meus casos de uso, por exemplo, né? Eu poderia dizer que os entregáveis são os casos de uso, porque eu consigo verificar se o caso de uso está todo implementado, né? Ou os entregáveis são as histórias de usuário, ou um nível abaixo do caso de uso para ter os cenários, né? Aí seria a minha EP. Inclusive a EP pode ir evoluindo ao longo do tempo, né? Eu posso começar só com essas 3 coisinhas e depois ir aumentando e tornando as coisas mais detalhadas. E o projeto também, eu posso evoluir do projeto, né? Não sei se eu consigo agora ver isso como você sabe aí me indicar como, se eu posso ver isso como já direto como um contrograma aqui. Não sei se essa ferramenta. Não, aqui não parece que dá. Já exporta. Pode fazer bonitinho aqui. A maior vantagem dessas ferramentas de mind map é porque elas fazem desenhos bonitinhos do que você quer, né? Então elas tornam mais fáceis de visualizar pela beleza mesmo, pela estética já pré-preparada, né? Posso querer assim, assim. Isso aqui já fica com mais cara de um WBS, né? Ou assim, né? Que fica difícil de ler. Então aqui tá uma maneira melhor de mostrar, por exemplo. Vamos fazer assim. Aí você pega isso aqui e já passa para a sua ferramenta preferida de trabalho. Ok, vamos parar aqui. Isso aqui não. Vamos parar aqui a gravação. Gravação. Interromper a gravação.